aplaudindo a Jesus e glorificando o nome do Senhor. Recebamos então Camila Barros. Vem para cá, pastora, que Deus te use como sempre. Agora vai ser a parceria Camila Barros e Disco Praise, hein, gente? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, a paz do Senhor Jesus, o Madego. Deixa eu ver se você ainda tem um pouco de força e se essa força ainda está maior do que a sua fome. A paz do Senhor Jesus, o Madego. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está com fome, diga eu aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que está presente em nosso meio nessa tarde vai te renovar, vai te fortalecer e vai preparar teu corpo para um alimento saudável, abençoado, para você dar continuidade nesse lugar que hoje se faz casa de Deus aqui, num dia abençoado. Você recebe essa bênção? Recebe essa palavra? Eu gostaria de pedir para aqueles que ainda têm um pouco de força. Camila, eu não tenho muito não. Não precisa de muito, sabia? Só precisa de um pouco. O Senhor, Ele disse para Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia, a quem o Senhor mandou João escrever. E Ele disse para aquela que era menorzinha e que aparentemente era que tinha menos força. E Ele disse, olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu também te guardarei. Por isso eu também te livrarei da tentação que há de vir sobre a terra. Então se você tem um pouco de força, um pouco, não precisa muito não. Fica de pé do lugar que você está. Se você tem um pouco. Camila, eu ainda tenho um pouco. Eu vou me esforçar com este pouco que eu tenho. Tente colocar-se sobre os seus pés aí agora. Oh, aleluia. Enquanto o Senhor vai esforçando, dando força àqueles que precisam de força nessa tarde. Eu quero agradecer ao Bispo Ides, Bispa Neuza, a todo o campo, irmãos, do Goiás. Eu sempre falei de Goiás, mas você passa a frequentar o Goiás e você não consegue mais falar de Goiás. Começa a virar do Goiás. Então, todas as vezes que eu estou aqui, eu quero agradecer a todo o povo do Goiás, ao pastor Bira, a pastora Thalita, a pastor Frank, a pastora Kênia, tanta gente de Deus que tem abençoado a nossa vida há tantos anos aqui nesse lugar. Quantos estão de pé aí? Diga eu. Isso. Se tiver alguém do seu lado que você viu que ficou sentado, não incomoda ele. Dá força para ele, bota a mão no ombro dele ou dela e diga, nós vamos orar juntos, eu vou orar por você. Isso, mas sem deboche, sem ironia, tá? Às vezes ele pulou de um jeito que tu não pulou na hora que estava pulando, e aí por isso ele não está aguentando. Então ora, bota a mão no ombro dele, no ombro dela. Há no meu coração uma palavra de oração para essa tarde, eu quero orar por você. Orar com você, orar em nosso favor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai Santo, Deus de eterna graça, de infinito amor, bondade e misericórdia, Senhor. Nós te louvamos neste dia chamado hoje de todo o nosso coração, Senhor. Obrigada porque este foi o dia que o Senhor fez, para que nós nos regozijemos e nos alegremos diante de Ti, como estávamos fazendo agora mesmo, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque se deitamos, dormimos, se levantamos e estamos de pé, é porque o Senhor tem nos ajudado, é porque o Senhor tem nos guardado, é porque o Senhor tem nos livrado. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos, comece a orar em gratidão comigo.
O Senhor é a força da nossa vida. A nossa alegria vem de Ti, Senhor. Tu és a água verdadeira que hidrata a nossa alma, que cura a nossa mente, que limpa o nosso corpo, que nos livra. Quantos livramentos nesta tarde para estes que estão aqui dentro, para aqueles que estão em casa, acompanhando pelo YouTube. Senhor, aonde houver uma mão estendida agora, seja sobre um ombro de um irmão, ou seja erguida ao céu, recebe a nossa gratidão, Espírito Santo de Deus. Continua conosco, fala conosco. Pai, nós levantamos-nos em oração agora e te imploramos, Senhor, ministra ao nosso coração uma palavra que sirva como alimento para nossa alma, de tal forma que o nosso corpo também seja fortalecido e renovado pelo Senhor. Fala conosco no oculto, no profundo e no escondido, aonde remédios já não fazem mais efeito, aonde palavras e conselhos amigáveis já não trazem o resultado que precisariam trazer. A nossa mente é tua nesta tarde. O nosso corpo nós entregamos agora, a despeito de todo cansaço, a despeito de toda e qualquer dor, independente de qualquer circunstância, seja sede, calor ou fome, nós consagramos os nossos corpos agora mesmo como sacrifício vivo. Seja sentado ou em pé, seja com a mão erguida ou abaixada, recebe os nossos corpos pela tua misericórdia agora como sacrifício vivo, puro, santo, agradável ao Senhor. Enquanto nós estivermos sendo ministrados pela tua palavra, aonde houver um tumor, que ele vá batendo em retirada e que ele seja aniquilado. Aonde houver uma descompensação, um problema no sangue, ela seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica do alto da cabeça até a planta dos pés nesta tarde. E aonde houver depressão, aonde houver opressão, denuncia, evidencia, lança luz sobre a palavra e dissipa as trevas, aniquila as trevas, aniquila toda palavra contrária sobre este jovem, aniquila toda palavra contrária sobre esta mulher, toda obra de feitiço, encantamento, magia. Se ainda há alguma coisa que resiste no nosso meio ou no interior de alguém aqui, por legalidade, por brecha, ou por trabalho, ou derramamento de sangue, basta em revista. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, se tu quiseres, tu tens liberdade. Nós abrimos as portas, dá uma palavra de ordem aos anjos, anjos ministradores de bênção, de cura, de renovo, de transformação, de quebra de cadeia. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Forças para aquele que não tem mais vigor. Saúde emocional. Saúde emocional para aquele que está aqui cantando, pulando, se esforçando para se alegrar. Mas tu sabes como esta alma dela, quando o silêncio se apresenta. Tu sabes como esta alma dele, quando o silêncio se apresenta.
música, na ausência do louvor, na ausência da palavra. Quantas vezes há perturbação de mente e de espírito, mas nesta noite nós não te pedimos remédio, nós te pedimos cura. Abra comigo a sua boca. Há um mover de Deus para cura aqui. Eu não faço isso todo dia, eu só faço isso quando Deus manda. E Deus está dizendo: me apraz curar. O relógio de Deus está propício para cura. Se você está sentado e está sentindo autoridade e força para ficar de pé, não negligencie isso. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor te cura. Ele te dá saúde nesta manhã, Ele te dá saúde nesta tarde, Ele te dá saúde nesta noite. Pai, nós oramos, te suplicamos, te clamamos. Age na área da mente, do corpo, do espírito. Com a tua palavra, fala conosco. Uma vez mais, fala conosco. Vamos. Suplique comigo, fala conosco. Fala conosco. Bota a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Fala comigo, Senhor, fala com Ele, pede Ele para falar contigo. Vamos, diga. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Porque quando tu fala, a fibromialgia vai embora. Quando tu falas, a ansiedade perde força. Fala comigo, Senhor. Fecha os seus olhos, se esforce. Fala comigo. Porque quando tu falas, as minhas esperanças são renovadas. Quando tu falas, eu sou empoderado pela graça da tua palavra. Eu não posso sair daqui neste dia chamado hoje sem ser afetado, sem ser impactado pela tua palavra. Quem tiver coragem, coloca a mão na cabeça agora mesmo. Diga, fala comigo, Senhor. Eu estou te dando alguns segundos para pedir Deus para falar com você. Suplique. Não tenha pressa. Este ambiente é para a glória de Deus. E no tempo que eu tiver, Deus vai usar como Ele quiser. Fala comigo, Senhor. Organiza pensamentos. Dissipa falsas guerras. Arrebenta com toda enchente emocional. Vai cessar as guerras da mente nesta tarde até o fim da terra. Espírito Santo, chame o nome dele na sua boca. Diga: Espírito Santo, me ajuda aqui com isso. Espírito Santo, me ajude aqui com isso. Eu estou invocando, eu estou te chamando, eu estou implorando. Vamos, verbalize. Você que pode fazer uso da sua voz, verbalize e diga: Espírito Santo, em nome de Jesus eu estou pedindo. Espírito Santo. Vamos, abra a sua boca, diga: Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Que isso, Camila? É um mantra? Não é mantra, não. É a capacidade que Ele tem de encher o ambiente e encher a tua mente e a tua vida. À medida que você chama por Ele, eu estou chamando Ele para a tua vida. Eu
estou chamando Ele para a tua vida. Espírito Santo, quem me acompanha, grite o nome dEle. Chame Ele, o Madego. Invoque Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos. Ainda antes que houvesse dia, Ele já existia, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Grite comigo assim nessa tarde: ninguém! Eu vou te dar uma chance de comprimir o diafragma e entregar algo melhor. Esta palavra vai quebrar cadeias nesta tarde na nossa vida. Diga: ninguém vai impedir o meu Senhor Jesus de trabalhar. Agora vira para o vizinho e diz assim: nem eu. É isso aí. Nem eu. Não, Camila, mas eu... Não, Camila, mas eu não sou empecilho para a minha vida, não. Essa não é a nossa intenção. Essa não é a nossa intenção. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, nós somos a última barreira que Deus precisa transpor. E quando eu digo precisa, não é por necessidade dele, é por necessidade nossa. Nós somos, muitas vezes, a última e mais terrível barreira. A mais difícil. Você acha que a mais difícil é o demônio, né? Não é. A mais difícil não é Satanás. A palavra do Senhor diz que os demônios sabem que Ele existe, sabem quem Ele é, e que estremecem. O que isso significa? Se subordinam à autoridade de Jesus. Agora, por que quando são coisas concernentes a nós, a gente fala em nome de Jesus 1000 vezes na boca e não acontece nada? A vida não muda, o ciclo continua, o problema emocional persiste, a dificuldade continua. Hoje, Jesus, como é que pode? Eu sou crente. Senhor, eu tomo Santa Ceia. Deus, eu sou dizimista e ofertante. Senhor, eu não estou no bloquinho não, eu vim aqui no Madego. E só o Senhor sabe como é que está a minha vida. Eu estou aqui e as coisas não acontecem. E você já está aqui, quase que sendo visitado, e era por isso que nós estávamos orando, com um sentimento de frustração, como se isso aqui fosse uma dopamina momentânea. Mas, irmãos, ninguém vai tomar o lugar do Espírito Santo na nossa vida. E a gente não quer mais usar nenhuma, vou usar esse termo aqui para todo mundo entender, nenhuma desenvoltura sintética, nenhuma performance que não seja orgânica no corpo de Cristo, para tentar abafar problemas antigos dos quais não nos impedem de vir à igreja, mas mesmo estando congregando não resolvem. Então eu vou te pedir só mais uma vez para olhar de novo para o teu vizinho e falar para ele: ninguém, diga bem forte para ele, diga: ninguém vai impedir. Agora mais forte ainda, olhe para ele e diga: nem eu. Grite para ele e diga: nem eu. Só quem está cansado e quer viver uma quebra de platô. Camila, o que é platô? Fica de pé que eu já vou deixar você sentar. O que é platô?
Se eu fosse você que está sentado, eu ficava de pé para receber o que eu estou falando agora, de pé. Ah, Camila, mas eu acho que não tem nada a ver. Beleza, continua no teu platô. Irmão, vitória não é para quem precisa, é para quem quer. Mudança de vida não é para quem necessita, é para quem almeja. O que é um platô? O que é um platô? É um limite aparentemente impenetrável. É quando você pensa que já deu tudo de si, fez tudo de si, e Deus operou tudo de si, mas você não consegue quebrar aquilo, você está num limite. E esse limite, ele é diferente, porque normalmente lidamos com limites acerca do que está embaixo. Mas o que é platô? Platô é o limite que está acima. Já percebeu que é mais fácil quebrar limites e limitações que tem a ver com a nossa performance, com a nossa desenvoltura, com a nossa imagem? Começa a postar todo dia que você vai ganhar seguidor. Isso não é platô, é desenvoltura, é performance. Você vai quebrar limites da sua pequenez na área que você quer influenciar, seja digitalmente ou qualquer outra área. Estamos chegando aí, por exemplo, no período de candidatura política. O que acontece nesse período? O povo vai para a rua para tentar ganhar influência, para tentar comunicar o seu trabalho, para tentar alcançar o máximo de pessoas na horizontal, a fim de concordarem com você, de corroborarem. E daqui a pouco você vai vendo que você vai crescendo. Você vai crescendo como nome, vai crescendo como status, vai crescendo a tua empresa. Hoje aqui todo mundo sabe, se você tem uma empresa, um CNPJ, e você não está trabalhando conteúdo digital, você sabe que está num limite de crescimento, porque a coisa se desenrolou para um lado que hoje isso é uma necessidade de comunicação. E isso não é ruim não, tá? Tanto não é ruim que enquanto eu orava aqui, Deus falava comigo de gente assistindo o congresso da Almadego no hospital e vai contar testemunho ainda esse ano. Isso é uma capacidade digital. Então veja, eu só estou usando esse exemplo para explicar para você que está me ouvindo que não é tão difícil. É difícil também, mas não entra na categoria que nos faz levar à desistência, à incredulidade, à fé de achar que é impossível, quando a questão é horizontal. Mano, quando a questão é horizontal, se alguém fala, vai lá com fulano que fulano te ajuda, você vai nele. Quando a questão é horizontal, se alguém falar assim, você investe tanto que você vai ter tanto, aí você vai lá, arruma o dinheiro e investe. Por quê? A questão é horizontal. Na horizontal, você se esforça com mais liberalidade no campo da matéria. É por isso que não é difícil vir para culto e não sentir a presença de Deus. É horizontal, irmão. Vir para a igreja, a nossa reunião, é um ato 100% espiritual, mas chegar aqui é quase que 100% natural. Depende da tua capacidade de levantar, tomar banho ou não, aí vai da higiene de cada um. Chega aqui e adora e sabe cantar as músicas e canta. Isso é na horizontal. É por isso que tem gente que tem capacidade de estar adorando e não sentir nada. Por quê? Porque cantar uma música ou ouvir uma pregação agora mesmo, ou até mesmo pregar agora mesmo, que é o que estou fazendo, é uma capacidade que depende de Deus, mas que pode ser executada na horizontal. Ou você nunca ouviu ninguém que nunca sentiu nada, ou porque a pessoa não tinha de Deus, ou porque você estava sem Deus. A horizontal, ela rompe. Se você bater essa cadeira no chão, ela quebra. Se você subir nesse ferro, você sobe. O campo da matéria te mostra capacidade de romper. Agora, é por isso que limites horizontais não são fáceis, mas são mais viáveis. Agora, quando é platô, resistência de cima, limite na vertical. E digo mais, quanto mais você arrebenta na horizontal, mais inculcado e perturbado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, psicossomaticamente, você fica no platô vertical, na espiritual. Por quê? Oxe, como é que eu tenho uma família, cara, que está em ordem e eu não sou feliz? Como é que eu tenho vida para estar hoje aqui? Talvez eu não tenha a vida que eu gostaria de ter, mas eu tenho a vida
que a minha luta é o sonho de muita gente. Não é assim? Você mora numa casa que é o sonho de muita gente, mesmo reclamando dessa casa. Tudo é uma questão de perspectiva. E aí escuta isso aqui. Quanto mais essa área desenvolve e você percebe que o problema não está nela, maior é a resistência do platô. Por quê? Porque não tem explicação. Por que que meu ciclo não vira? Camila, por que que eu não consigo romper no espiritual? Camila, eu sofro a culpa do jejum, que eu não faço, mas eu não jejuo. Camila, eu sofro a dor da leitura da palavra, que o meu coração deseja fazer. Eu sofro a culpa, mas não sofro o sacrifício de desligar a série e assistir. Só que isso aqui que eu tô falando aqui pra você, se liga. Isso aqui não é uma crítica, nem é um julgamento. E se seu glória a Deus é por isso, engula ele com o seu ego. Não, isso aqui que eu tô falando aqui é empatia e compaixão. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer: eu vou ajudar alguém. Cadê o alguém? Cadê o alguém? Cadê o alguém? Cadê aquele? Cadê aquela? Escute. Isso aqui é empatia, compaixão. Eu não estou falando isso para dizer: você não faz isso, mas faz aquilo. Olhe para cá, o discurso mudou. Essa narrativa não muda nada. Se ela tivesse mudado a nossa vida, também já teria mudado quando alguém estivesse pregando o que eu não faço e o que você não faz. Mas por que que não muda? Por que que não, Madego? Eu pulo, eu danço, eu canto, eu sinto a presença de Deus, e essa alegria não é mentirosa. Inclusive, Camila, é um dos poucos lugares e poucos momentos em que eu tenho paz verdadeira, em que os problemas se estagnam e eu me lembro que eu ainda sou um ser espiritual do qual Deus ama e recebe o meu louvor. Maravilhoso. Só que vamos falar de problema. Vamos parar de ficar aqui falando de solução sem primeiro a gente admitir a causa do problema. Então tem um platô, um lugar de resistência elevado, aonde por mais que aparentemente rompamos na horizontal, no campo material, sentimos essa resistência e isso está esmagando a gente. Então fazemos campanhas, pedimos para as pessoas orarem, oramos aqui agora, mas ninguém saiu gritando, nenhum demônio contorcido, o que nos dá a entender que a maioria de nós que estamos aqui não somos apenas evangélicos, mas somos cristãos. Isso é maravilhoso. Então está na hora de você entender que não é só uma coisa, nem é só outra, mas um empecilho a gente já identificou. E esse não tem se sujeitado ao nome de Jesus. Olha para o teu irmão como quem dá para ele desfecho de final de temporada. E fala assim para ele: é tu. Olha para ele agora, para não parecer que você está o acusando, e diga assim para ele: tu acredita que sou eu? Por que você está glorificando com uma notícia ruim dessa? Eu vou dizer, porque você sabe que evangelho é boas novas. Evangelho é boas novas. E eu não vim aqui pregar que você é ruim, mas eu vim aqui te lembrar que Deus é bom. Eu vim aqui te lembrar que Ele é quem Ele é, independente de quem você não é. Só para você não ficar em pé à toa, pega a mão do vizinho. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso, irmão. Segura essa mão suada com vontade. Não faz cara de nojinho, não. Deixa esse cara, deixa essa menina, deixa esse rapaz perceber que ele sentou-se ao lado de um crente que não veio se gabar, mas veio louvar aquele que move apesar de si mesmo. Aperte a mão dele, aperte a mão dela e diga: meu Jesus. Diga: meu Jesus vai vencer. Amém. Amém. Hoje eu vou sair derrotado para que Ele seja glorificado. A minha carne vai ao chão, o meu platô será quebrado por aquele que perfurará e visitará a natureza dos meus limites. Senta dando glória a Deus aí.
te dar mais uma chance. Senta dando glória a Deus aí. Deixa eu levar a sua. Tá só na minha orelha, tá só na minha orelha. Tá só nos meus ouvidos. Mas daqui a pouco alguém vai começar a ouvir também. O que, Camila? Irmãos, em Deus digo a verdade e não minto. Como disse o apóstolo Paulo, eu estou ouvindo aqui, ó, barulho de corrente quebrando com muita força. Mas é com muita força. É com muita força. É barulho de corrente. Pode exemplificar isso através da bateria. Fique à vontade. Eu vou te dar 10 segundos para isso não ficar só na minha orelha. O Senhor está dizendo, eu vou quebrar toda essa resistência que não é demoníaca, é pessoal. Você tem andado cansado de você mesmo. Você tem andado cansada de você mesma. Você ora pelos outros, pedindo Deus para perdoar os pecados deles. E Deus perdoa, mas não consegue remover a culpa que dorme e acorda com você por não conseguir quebrar o platô da própria vida. Mas hoje, o Cristo da cruz, Ele me trouxe aqui para dizer, hoje não vou lutar com os demônios, até porque Ele não luta, todos eles se subjugam a Ele, mas vou lutar com você. Agora, só os lutadores, quem está me ouvindo presta atenção que eu não vou ficar repetindo para você entender não. Só os lutadores que estão entendendo o que eu estou pregando aqui. Quem hoje, sabendo que está precisando lutar com Cristo, gostaria de sair hoje aqui sem ser vencedor? Então você não entendeu. Por isso tem platô na tua vida. Eu vou dar um exemplo, vou tentar elucidar aqui. Eu já vou ali para o texto, porque eu sei que a galera de plantão já está dizendo, Bíblia, cadê Bíblia? Capítulo, esse povo que não tem Deus na vida tem que botar Deus em cada método para poder tentar mostrar que Deus está. Claro que eu vou abrir a Bíblia, é óbvio isso. Mas entenda, só um exemplo para você ainda entender a introdução disso daqui. Você já viu Deus, irmão, estou falando de Deus, lutando com o demônio? Quem luta é você para expulsar, ok? Às vezes a ferramenta que está na mão de Deus é que não tem tanta, que sou eu, é você, né? Estou falando de Deus. Alguém aqui poderia me relatar algum episódio do currículo de Deus, ou seja, da palavra de Deus, em que Deus tenha lutado com o demônio, como naquelas peças de sucesso que fizemos muitas vezes, onde a imagem de alguém que tipifica Deus aparece e os demônios guerreiam, ou aquelas imagens de correntes de oração de WhatsApp, onde mostra a mão das trevas e a mão da luz e os dois em queda de braço. Irmãos, isso não existe não. Deus não luta com o demônio. Você só luta com aquilo que você tem capacidade, com aquilo que está à mesma altura. E está na hora da gente entender que isso não existe. Isso é peça teatral, isso é figura de linguagem, licença poética, para você discernir o que Deus tem feito por você. Agora vamos teologicamente falar sobre isso? Deus, Jesus não luta com o império das trevas. Simplesmente, aonde Ele está, eles não ficam. Você lembra dele entrando em Gadara? Ele não foi procurar os endemoniados, mas os demônios da região foram imediatamente até ele como se tivessem sido convidados, mas não foram convidados, foram atraídos à subordinação da sua presença. E chegando-se até ele, disseram assim, ó, já
já vieste nos atormentar? E começaram a pedir um lugar para poder sair dali, porque eles sabiam que agora que ele tinha pisado ali, agora que ele tinha pisado ali, não tem platô que possa resistir. Deixa-nos, disseram os demônios, deixa-nos entrar nos porcos. Jesus consentiu, se precipitaram, e ali onde ele estava, eles não puderam mais ficar. Agora eu te pergunto, me responda com clareza. Sai do telefone, porque isso não vai resolver a tua vida não, viu, filho? Escute. Jesus lutou com eles? Jesus lutou com eles? Jesus brigou com eles? Não. Nos deu as ferramentas para que nós lutemos. Nos deu as ferramentas para que nós conquistemos territórios, geografias, espaços e vidas no amor a Cristo. Mas Deus não se coloca nessa posição. Ele não chega para brigar. Olhe para cá. Ele chega para resolver. Anjos, sabendo da hierarquia plena de Deus. Você vai ver, por exemplo, que na disputa do corpo de Moisés, no sentido de uma guerra, a gente tem uma imagem que pode ser teatralizada aqui agora por mim, para a gente entender melhor. Vem um anjo de hierarquia elevada, que na verdade é um arcanjo, e um outro. E o texto diz que ele tinha na bainha uma espada. Acredito que uma ferramenta potente e espiritual. Só para a gente entender. Ferramenta preparada no mundo espiritual para o mundo espiritual. Feita no espiritual para ser usada no espiritual. Made in espiritual. Mas o texto diz que, vendo, não ousou nem mesmo pôr a mão na espada, mas antes disse: o Senhor te repreenda. E o repreendeu. Veja, eu estou falando de demônios, de categorias espirituais que fazem pessoas enlouquecerem, que fazem pessoas distorcerem a própria identidade, ocupando seu corpo e suas vidas com tamanha personalidade, ao ponto de que a maioria das vezes, quando uma pessoa é liberta de um demônio ou de uma legião, ela cai, porque lhe faltava força no próprio corpo e no próprio sentido. Haja vista há tanto tempo que estava sendo manipulada, usada e sustentada por um espírito que não era próprio. Então eu não estou aqui para subestimar a capacidade de demônios, pelo contrário, mas eu estou aqui para que fique claro quem é Deus nesse contexto, quem é Jesus nesse contexto, quem é o Espírito Santo nesse contexto e quem somos nós nesse contexto. Então eu quero que você entenda isso, e agora eu vou perguntar só mais uma vez, me responda com o entendimento que você está tendo. Deus luta com demônios? Vamos, um adego, por favor, não me constranja. Deus briga com demônios? Jesus sai no tapa com espíritos malignos? Não, nunca, jamais. Agora tem um homem na Bíblia, deixa eu ver se você vai lembrar o nome dele. O texto diz que numa madrugada ele estava para atravessar um val. E ele viu um anjo, um ser. E ele foi até ele. Haja vista que estava revestido de humanidade. É uma teofania. Ele segura ele. E o texto diz: não venha pra cá querer trazer hebraico, aramaico, populacho e sei mais o que. Irmão, eu vou para o que
está escrito. E o que está escrito é: e Jacó lutou com ele a noite inteira. Lutou com ele. Pegue a sua mão, levante o mais alto que você puder e diga: Deus, me ajude a lutar e vencer. Agora olhe para cá. O que é lutar e vencer? Se é contra qualquer adversário, você precisa realmente vencer. Mas se você está lutando com Deus, e aí é agora que eu fecho aqui e já abro o texto só para embasar. Agora, entenda isso. Eu não luto com Deus para ganhar. Ô Frank, me ajuda aqui que você é o único cara de pau que eu vou ter coragem para fazer isso aqui. Chega aqui, me ajuda aqui num negócio. Vem. Ele tem cara, por amor ao reino, ele faz tudo. Pastor Frank, me perdoe. Vem. Vamos simular aqui, Vem. Você é o anjo, tá? Que quem sou eu? Vem aqui pro meio. Fique tranquilo. Sabe por que eu gosto de simular essa luta sem problema? Nela tem sinal, mas não tem agressão. Você vê que a luta ali era de resistência, amigo. Era um querendo subir e o outro dizendo: você não vai, você tem que me abençoar. A luta aqui não é UFC, não é soco, não é pontapé. Mas às vezes é o que a gente fala no Espírito Santo. A gente não quer se colocar num lugar de quebra de resistência. A gente quer chamar ele para um ringue. É por isso que ele não vem. Ah, tu me dá isso que eu tiro isso. Tu faz assim que eu faço assado. Ele está dizendo: rapaz, eu não vim trocar soco contigo não. Eu vim te ajudar a quebrar resistência. É uma coisa mais ou menos assim. O anjo está aqui. Ele vê que está diante de um desafio. E ele quer receber vitória, mas ele sabe que a sua natureza humana, as suas escolhas e o seu destino foi colocando ele num caminho, aonde colocou ele agora num platô. Jacó também chegou num platô. Só que nesse platô, quando ele está na maior transição e virada de sua vida, bem como a troca do seu nome que aponta o seu novo destino, quem ainda está comigo, diga: eu aqui. Redobra atenção, quando ele está na maior virada da sua vida, não coincidentemente, ele está no maior momento de resistência da sua vida. Sabe você aí que está pensando que seu relacionamento com Deus mudou, porque você já não sente Ele como sentia, não chora como chorava? É platô, é Deus dizendo: é isso mesmo, filhão, mudou. Agora eu te amadureci, agora você não luta com demônios, você luta comigo. E eu vou te ajudar a vencer. Porque eu não luto com demônios, mas eu entro em qualquer guerra para fazer um filho meu vencer. Ah não, você não entendeu. Pega na mão do vizinho, vai. Pega rápido, menino. Pega, garota, pega. Pega na mão do vizinho. Fala assim para ele: nessa luta. Grita, diga: nessa luta, Deus é ao teu favor. Olha pra mim, não solta a mão do vizinho não, começa a sacudir. Camila, mas parece que ele é contra. Mas é sendo contra que ele é a favor. É te confrontando que ele é a favor. É te ensinando a quebrar resistências que ele é a favor. Sacode aí a mão do vizinho. Luta com ele. Mexe ele do lugar. E diga: é a teu favor. É a teu favor. Essa dor é a teu favor. Essa angústia é o teu favor. Essa crise é o teu favor. Esse dilema é o teu favor. Sacode ele e diz: é o teu favor. Lute, 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 lute.
Pode continuar, tem uma luta acontecendo agora mesmo. Quebre o platô, quebre o platô, quebre o platô, quebre a resistência, quebre a resistência, ultrapasse o cansaço, corra mais uma milha, dê a outra face, quebre, 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 quebre o platô. Eu vou beber uma água e vou deixar que os lutadores, só os lutadores, tentem lutar mais um pouco, mais um pouco. Assim que eu luto minhas guerras, bora, vem! Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, bora! Assim que eu luto não é no bloquinho de carnaval, não! Ela é uma nego! Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. É suado, é sem amor. Oh, aleluia. É assim mesmo. É assim mesmo. É suado, é com fome, é cansaço, é à tarde. Mas é meu jeito de lutar. E alguém olha pra gente e diz: mano, tu tá lutando mal, hein? Tô te vendo com uma cara meio de cansado, meio de acabado, meio de abatido. É, meu irmão, às vezes a luta é isso. É estar abatido pra não ser destruído. Tem gente que tá aí parecendo que tá surfando na onda, mas não quebra o platô e do nada vai profundo ao limbo do emocional, à lama do espiritual. Mas para aqueles que resistem, arvorará o meu Senhor a sua bandeira. Camila, mas eu tô tão cansado. Esse era meu medo, Camila, esse era meu medo. Se assente, eu já estou terminando. Esse era meu medo, Camila, esse era meu medo. Você falar isso tudo para no final dizer que de alguma maneira isso tudo aí depende de mim. Camila, você não está entendendo. O problema é justamente a parte que depende de mim. Tá parecendo aquelas trends, aqueles memes de internet. Quando alguém diz assim: eu tô contando contigo, aí a pessoa diz assim: meu Deus, será que ele sabe que o problema é esse? É não contar comigo? Camila, meu medo era esse, Camila. Meu medo era você dizer que eu ainda estou em condições de lutar. E sabe o que a gente fica pensando? A gente fica pensando que isso é briga de chuta, de soco e pontapé. E como eu já disse aqui, quem está me ouvindo, diga amém. Quem aguenta ainda mais 8 minutos finais, diga eu aqui. Muito bem, resistência. Eu já disse isso aqui várias vezes no Almadego, vou falar hoje de novo. A igreja, nós não somos a força que o mundo precisa. Somos a resistência que o diabo não suporta. A
Camila, e o mundo? Nós vamos conquistar o mundo. Não vamos não, para de loucura. Para de maluquice. Jesus já deixou claro o que a gente conquista. Não conquistamos para esta terra, conquistamos para a eternidade. Não vencemos. Como é que fala quando tem jogo de futebol que são as primeiras de finais? É assim que fala? Pronto, nós não lutamos nas primeiras de finais. Nós vencemos campeonato, é a batalha final. Ok? Nós não somos a força que o mundo precisa. O que eu e você conhecemos como reforma protestante, por exemplo, não veio de pau e pedra, veio de gente se sacrificando a si mesmo, para que hoje nós tenhamos essa liberdade aqui. Quem está prestando atenção ainda, diga eu. Redobra a atenção agora, que a vitória vem agora. Você não pode lutar e perder na hora da vitória. Resistir. Segurar a bexiga. A fome. Vencer a tonteira. Já viu o teto preto 3 vezes. Calma! Resista. Escute. Não é soco, não é pontapé. Ó, paixões da carne. A orientação da palavra de Deus para nós é: foge. A orientação para vencer as tentações da carne é luta? É luta, gente? Não, qual é? Qual é a orientação? Foge! Agora, vamos para as obras, espíritos malignos. Vamos agora para Satanás em exercício e em operação. Que a palavra de Deus diz? Eu ouvi alguém ali. O que a palavra de Deus diz? Ela não diz luta, nem diz foge. Ela diz o quê? Resiste! Não é força. Camila, por que você está falando isso? Porque o alívio que tua alma procura está nessa palavra que eu estou entregando agora. Qual, Camila? Você não está perdendo porque não se sente em alta performance de luta espiritual. Você está resistindo quando você continua vindo ao culto, independente de como você está. Você está resistindo quando pode caindo até 7 vezes, mas de todas você se esforça para levantar. Irmão, você já parou para pensar no que é um justo caindo 7 vezes? Vamos orar. Vamos orar agora. Toda a igreja, levante a mão. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, debaixo desta atmosfera de autoridade, e te pedimos agora, em nome de Jesus, a cura que esta moça precisa. Chama ela pelo nome. Eu não a conheço, mas tu conhece. Chama ela pelo nome. Nós manietamos agora, na autoridade do nome de Jesus, toda operação contrária à vida dela. Não haverá sequela, não haverá lesão. Espírito da morte, o Senhor te repreenda. Vai batendo em retirada. Sai da vida dela agora, em nome de Jesus. Diga o Madego, sai. Diga, sai agora, em nome de Jesus. Quem é do glória a Deus, celebre a vitória. Estamos crendo na vitória. Resista. Camila, eu não me sinto em performance espiritual. Eu estou como você disse aí agora há pouco. Eu quero orar, mas não oro. Quero jejuar, mas não jejuo. Quero ler a Bíblia, mas não leio.
Convivo com a culpa que me esmaga, mas não consigo sacrificar 15 minutos e isso me esmaga, Camila. Isso está me esmagando, isso está acabando comigo. Eu estou quase desistindo de vir na igreja. Eu estou quase desistindo de ser crente. Camila, eu estou lutando há muitos anos contra a depressão. Não é possível, será que eu nunca vou vencer? Deus te trouxe hoje para dizer: você vai vencer isso na hora que você perder para mim. Na hora que você entender que eu sou o que sou, independente de quem você é. Vou falar como Deus está mandando para que algumas pessoas entendam com clareza aqui. Quem toma remédio é você. Deus não está tomando nada, Ele está bonzinho. O que isso significa? Que Ele pode lidar com o seu problema sem te desprezar. Que Ele está pronto para esta guerra. Que você não vai escandalizar Deus nesse processo de queda e de recuperação. Mas qual é o problema? O problema é que o infeliz do mundo te ensinou performance. E a rede social sopra diariamente no seu ouvido status. Fulano ora mais do que você. O outro prega mais do que você. E aí você vem para a igreja para orar e vê na hora do culto o nego medindo quem prega e quem canta. O outro prega mais, aquele tem mais unção. E você começa a pensar, se quem está lá está sendo medido, imagina eu que estou aqui. E aí você começa a pensar, não sirvo para nada. Nunca vou conseguir ser um pregador, nunca vou conseguir ministrar a palavra, nunca vou conseguir exercer algum ministério. Eu não tenho nem coragem de pedir para Deus um dom. Camila, eu me sinto um nada. E a sua identidade vai sendo deturpada. Por quê? Pelas expectativas que você queria ter suprido de todo mundo para mostrar que ser crente é dar show e é ser um sucesso. Só que quando você vê que tua rede não bomba igual do fulano, que teu salário não muda igual do ciclano, e que a vida espiritual do outro parece ser melhor do que a sua, porque a voz dele é mais bonita, porque ele prega tão bem quanto fulano, e etc, 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 você esquece que ser um lutador no reino de Deus não é sair por aí dando soco, pontapé, espetáculo e show de performance. Ser lutador no reino de Deus é permanecer inabalável aonde Deus me colocou, independente do quanto o platô esteja me pressionando. Jó, alguém olha a história dele e vai dizer: fracassado, e era crente, hein? Fala a verdade. Que se você não fosse um dos vizinhos de Jó, você não ia fazer como os amigos dele fizeram. Jó, você deve estar em pecado. Não é possível alguém passar tanta luta assim. Os filhos morreram. Sua casa caiu. Literalmente, sua casa caiu. Tua mulher não te admira, pelo contrário, ela pede para que você a amaldiçoe. Qualquer um aqui naqueles dias olharia para Jó e diria: que queda, né, gente? Que fracasso. A internet a gente ia bombar. Tu viu o que aconteceu com Jó? Menino, nunca vi um negócio daquele não. Aí os mais santarrões, porque essa frase normalmente vem da boca deles: ah, meu filho, mas aí tem coisa. Agora vamos voltar um capítulo aqui. Pensa que ele era rico de doer de inveja. Pensa que ele era o maior bilhardário do mundo que se há registrado no seu tempo. Pensa Jó no Instagram, viajando, ou mostrando, tirando leite das suas muitas vacas, ou cuidando das suas centenas de camelos. E alguém pensando: olha lá, ostenta, olha lá, diz que é crente. Imagina depois ver Jó perder tudo. Tem gente que quase riu agora mesmo, não conseguiu nem se controlar, porque o bem feito já está pronto no programa da tua mente pequena.
Porque a melhor maneira de quem não resiste é desmerecer qualquer coisa que demonstre o platô que o outro superou. Eu entendo, eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo os amigos de Jó verem tanta luta ao ponto de pensarem: confessa logo o teu pecado. E o homem está ali dizendo: que pecado? Só pode ter pecado, filho. A desgraça dessa, a rede empolvorosa, viu, caiu, mas também todo mundo sabia. Aquilo devia de ser dinheiro de coisa errada. Só que o testemunho de Deus para Jó é: tens tu visto o meu servo? Cuidado para você não estar julgando um servo de Deus, uma serva de Deus. Tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem reto, íntegro, temente e desviado do mal como meu servo Jó. Derrota total, irmão, derrota em todas as áreas. Qualquer um de nós aqui, ó, independente da sua classificação cristocêntrica, diria: derrotado. Comentaríamos entre nós: começou bem, hein? Mas terminou mal. Tu viu, menino? Garota, não sobrou. Olha, eu tô sabendo que ele tá andando só com uma tanga embaixo, pelado praticamente, porque a roupa agarra na ferida. O homem tá pele viva. Quem passaria por Jó e veria Deus? Quem conseguiria ver Deus no verme? Nos tapurus, andando sobre as feridas que não foram limpas e tratadas ainda. Ele teve úlceras que atravessou sua pele, está na Bíblia. Quem passaria para acreditar que Deus está na vida de um homem cujo mau hálito é mais podre do que um defunto em composição? Quem iria à casa de um homem cuja mulher é a imagem da própria amargura por não ter lhe sobrado um filho vivo? Todos olhariam e diziam: pecador e perdedor, perdedor ou pecador. Se pecador não sei, mas perdedor com certeza. Sim ou não? Fala a verdade. Mas Deus está vendo esse homem no maior estado de miséria que alguém pode chegar e está dizendo: ele é meu testemunho vivo. Agora diga para mim, Jó, pense comigo aqui. Jó tinha força para lutar? Gente, um homem na condição de Jó tem força para lutar? Uma pessoa tendo que botar Rivotril debaixo da língua 3 vezes por dia tem força para lutar? Algum homem com nível de testosterona abaixo de 300 tem força para lutar? Não finge que não está me ouvindo, não. Deus está aqui mudando as crenças religiosas, nada espirituais, que o mundo colocou na tua boca e te fez acreditar que é a igreja e o pensamento de Cristo, mas não é. Quem não tem força para lutar não pode lutar, mas pode resistir. Sabe o que você queria nessa noite aqui? Nessa tarde? Que eu te desse uma pólvora maravilhosa, pólvora, e dissesse assim: faz isso que você vai lutar. Mas e se eu te disser que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: tenha calma e paciência, porque nós vamos lutar juntos? Como? Eu não tenho força. E Deus vai dizer: é porque eu não dou a ninguém o direito de lutar comigo. Só dou a você. Por quê? Porque eu sou o maior interessado na tua vitória.
Quando você luta comigo, não é você lutando contra mim, sou eu te ensinando a lutar por você. Vou falar de novo. Quando você luta comigo, não é você lutando contra mim, sou eu lutando em seu favor e te ensinando a me buscar, te ensinando a extrair de mim aquilo que o remédio não dá mais, te ensinando a extrair de mim aquilo que a terapia já chegou no limite, te ensinando a extrair de mim aquilo que os tratamentos não podem mais fazer, te ensinando a extrair de mim a educação que você não pode ter, te ensinando a extrair de mim a cultura que seus pais não puderam inserir adequadamente em você. Isso é você lutando comigo. Isso sou eu te ensinando comigo a lutar por você. Camila, então o que eu faço? Resista meio morta, mas resista. Seja uma morta crente. Eu não vim pregar conversa fiada, irmão. Eu vim falar a verdade. Camila, mas a louça está lá em casa. Você acredita que eu não tive força para lavar? Acredito, não teve força para lavar ela, mas veio aqui resistir. Veja como quando tudo acaba, você consegue ter estratégias para fazer aquilo que só Deus pode fazer por você. Camila, então não é demônio, não é demônio. É Deus dizendo, você não se rende. Você se rende para tudo que é coisa que acontece aí fora. Falam mal de você, você se rende. Te difamam, você se rende. Olham torto na hora que você está cantando, você se rende. Você já diz, não fico mais nesse grupo. Não gostam do jeito que você toca, você enterrou seu ministério de músico, de louvor. Você diz, não canto mais, não toco mais. É impressionante. Tu toma ali uma bofetada de uma sociedade corrompida e você se rende na hora. Agora, Deus te pressiona igual um funil. E você fica aí querendo manter banca. Status de que é espiritual. Tirando foto de cada canto da Almadeb para ter conteúdo com a alma vazia. Pois meu desafio para aquele que quer resistir hoje é: deixa o celular vazio de conteúdo, se a atenção do seu culto depender disso, e entrega a tua alma para dizer, enche Deus, como aquilo que só o Senhor pode fazer. E eu encerro aqui com uma palavra de restauração da sua identidade. Eu vou repetir porque eu fecho mesmo. Eu fecho aqui com uma palavra de restauração para a sua identidade. Esse é o tempo de você saber, descobrir, conhecer quem você é. Camila, como eu faço isso? Só Deus sabe quem você é. Então você só vai saber quem você é quando você mergulhar no desejo de conhecer Deus. Deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se já te contaram. Se já te contaram, perdão, eu vou contar de novo. Quanto mais você conhece de Deus, mais você se conhece. Mas sabe quem você tem dito ser? O que andam dizendo por aí que você é. Só fala comigo. Só fala comigo. Eu quero encerrar aqui. Só fala comigo. Diga assim, Atos 9. Fala para não esquecer. Diga Atos 9. Diga de novo, Atos 9, verso 13.
Qual é o capítulo? Qual é o livro? Qual é o versículo? Capítulo, livro, versículo, capítulo, livro, versículo. Não vai esquecer mais. Saulo teve um encontro com Jesus. E agora numa casa, ele precisa atualizar a narrativa da vida dele. Porque tudo que ele aprendeu está conflitando com a experiência que ele teve com a revelação de Jesus Cristo. Cego, por causa do resplendor de luz. 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Cego e fraco. Diga para mim, isso é comportamento de alguém que está lutando? Não, isso é o comportamento de alguém que não sabe o que fazer, mas aguenta resistir até saber o que tem que ser feito. Deus visita um homem chamado Ananias. Qual era o nome do homem? E diz assim, ó: Ananias, entre em rua direita, casa de um homem chamado Saulo está lá. Vai até ele, impõe a mão sobre ele, porque ele vai voltar a ver e vai ser cheio do Espírito Santo. Qual é o nome dele? Estou parafraseando. Qual é o nome dele? Não estou perguntando para vocês não, estou parafraseando Ananias. Imagine Ananias ouvindo: Saulo? Saulo de Tarso, perseguidor? Qual é o nome dele? Saulo. Aí olha o que Ananias vai dizer: Senhor, de muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder para prender os príncipes, aqui ele tem poder dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha o que Ananias diz: de muitos eu ouvi. De muitos eu. Quem conhece a Bíblia, e eu acredito que a maioria aqui conheça, responda para mim: é verdade o que Ananias ouviu dele? Sim ou não? Sim ou não? É verdade, mas Ananias não ouviu o que ouviu da boca de Deus, ouviu o que ouviu da boca de muitos. Fala para o vizinho aí, porque Deus vai curar a alma dele agora. Diga assim: quem tem boca, fala o que quer. Quem tem coração, decide o que entra. A boca é deles, mas o coração é seu. A boca é do mundo, mas a palavra é da boca de Deus. Deus me trouxe hoje aqui para dizer a você: jovem, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Não é a difamação, não é a fofoca, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Você parou de resistir porque não aguentou mais os olhares. Você parou de resistir porque não aguentou mais os comentários negativos. Você parou de resistir por causa dos prints que mandam no teu direct dizendo que estão falando de você. Isso manipulou tua identidade, mas Deus te trouxe nessa tarde e está te fazendo resistir até agora, apesar de você mesmo, de mim mesma, para dizer para você: você não é o que eles dizem. Eu vou atualizar as narrativas que levam o teu nome. Eu não vou ser hipócrita, eu vou ser franca. O que Ananias sabia sobre Saulo era verdade ou mentira? Me ajude aqui vocês. O que Ananias sabia sobre Saulo era verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mas isso não mudou a atualização.
Catuca 2 ou 3 aí pra gente encerrar junto e fala assim, ó. 2026, vem atualizações aí. Eita, você pode repetir essa palavra para alguém? Sacode alguém aí e diga: tem um download do céu. Deus vai atualizar as narrativas que levam o teu nome. Cleiton ainda tá aí, não? Cleiton ainda tá aí, não? Chama ele correndo, urgente. Quem trouxe Bíblia, pega a Bíblia. Quem trouxe Bíblia, pega a Bíblia. Bora, menino, pega a Bíblia. Quem não trouxe, mete a mão na Bíblia de alguém. Não perde essa, não. Cola a mão junto com a dele. Você para de ser ruim e divide, que a palavra é para todos. De pé, de pé, de pé, de pé. Bora, reage, se mexe. Irmãos, não é todo dia, mas tem dia que a palavra aparece assim mesmo, é de trás para frente, porque Deus te enche para falar o que Ele quer e depois te dá o respaldo na palavra que Ele já deu. Quem não crê, não faça, mas quem crê, não fique sem tocar numa Bíblia agora. Se ela for pequena, abra para ela dobrar de tamanho, para que mais pessoas possam estar juntos. E você não ande mais sem a sua Bíblia. Isso não é um livro comum, é o livro, porque céus e terra, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Andar com a Bíblia é também andar com o dono dela. Tem gente sendo morta agora, só porque foi achado um livro desse na casa da pessoa. E você vem para um retiro desse e pensa: ah, não, vou ter que me ocupar em segurar o livro. Deus está dizendo: filha, se tu não aguenta segurar o livro, como é que tu quer me convencer que está levando a cruz? Se carregar... Não, Camila, pai bobeira. Camila, pai bobeira. Para de bobeira você, meu irmão. Então é bobeira eu carregar com a minha Bíblia? Não, Camila, é bobeira, nada a ver. Eu tenho a Bíblia no telefone. O telefone, irmão, pode ter a palavra, mas ele não é. Não fica chateado, mas é verdade. É verdade, filhão. É verdade. Ah, Camila, eu estou um pouco sem graça. Vamos mudar de assunto? Vamos, mas guarda isso aí no coração com carinho. Aonde tiver uma Bíblia, não fica com vergonha, não. Vai lá e cata ela. Bota a mão junto com um colega, com um vizinho. Mete a mão aí no livro. Camila, será que isso tem poder? Mano do céu, não é possível que vocês estão pensando isso não. Até pouco tempo atrás, para você ir a júri no tribunal na América, não sei se no Brasil é assim, mas você tinha que jurar com a Bíblia na mão, porque era a sociedade jurídica validando a crença de que o livro é sagrado. O livro é sagrado. Isso não são as crônicas de Nárnia, é o livro sagrado. Não se joga roupa em cima da Bíblia. Não se bota prato em cima da Bíblia. Quer ver eu ficar irada lá em casa? É alguém ver a Bíblia e jogar um negócio em cima da Bíblia? Rapaz, isso aqui não é o Pequeno Príncipe, não. É o livro sagrado. Segura aí, vem pra frente, Cleiton, vem comigo. Sabe qual é a maior alegria do ministério? Porque tem muita luta, né? Mas tem umas alegrias também, né? É fazer amizade com quem está caminhando na mesma direção. A alegria de alguém que está pregando um tempo, cantando um tempo, é chegar num culto como esse e ver gente, cara, que está caminhando junto.
poder chamar um irmão de amigo. É uma honra ter você aqui, nessa cidade, do qual muitos dizem, a exemplo do que aconteceu com Cristo em Nazaré, de que o profeta, até mesmo ele disse, não tem honra na sua terra. Mas parece até que ele falou o seguinte: eu vou ser desonrado na minha, para poder ensinar o povo de vocês a valorizar vocês na de vocês. Porque esse povo aqui te ama. Descopreis e a história do Goiás se misturam. Aleluia! Quem celebra quem está na caminhada com a gente? Vai, garra aí, garra na Bíblia, garra na Bíblia. O Senhor respondeu assim para Ananias, apenas me ouça. O Senhor respondeu assim para Ananias. Ananias disse: Senhor, de muitos eu ouvi que ele é um homem assim. Aí contou quem ele era. Aí o Senhor ouve Ananias falar, e responde assim: mas vai, como quem diz, vai assim mesmo, porque este é para mim. O que vale na tua vida não é quem você é. Para todos que te cercam e que às vezes falam teu nome, mas não conhecem nem a cor dos teus olhos, porque nunca tiveram a 1 metro de distância de você, irmã. Então o que vale na tua vida não é o que sai da boca dos outros ao seu respeito, é o que saiu da boca de Deus em sua direção. O Senhor disse a Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quem é vaso da glória? Irmãos, já me chamaram de um tudo nessa vida. Escute isso aqui. Mano, tu já foi linchado em massa? Alguém aqui quando era criança, não sei se existem essas brincadeiras aqui no interior, corredor polonês, ou se é uma coisa terrível de infância de carioca que não é crente. Faz um corredor, tu passa no meio, todo mundo te espanca. Agora tu vê que brincadeira besta, e a gente entrava nesse corredor que era para ver quem sobrevivia. Às vezes na vida, você não entra, mas te colocam teu nome, tua família, colocam tua honra num linchamento em massa. Às vezes fazem isso na tua vizinhança. Mano, às vezes fazem isso no grupo da tua família. Te excluem do grupo de WhatsApp para terem liberdade de falar mal de você lá. Isso é linchamento coletivo. Quando você sabe disso, quem diz que não dói, ô irmão, ou tem problema, ou tá tomando uma anestesia que eu ainda não conheço. Dói sim, dói pra caramba. A pancada é tão forte, irmão. O chute, o vento, o açoite, que tem hora que tu não sabe o que é gente, o que é demônio. Mas Jesus disse: sejam como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram sobre ela os ventos e esmurraram a casa, vieram sobre ela a tempestade e as ondas bateram, e ela lutou, não, ela só resistiu. Resista! Vai! Vai! Porque este é para mim. Olha para cá. Tem lógica? Dependendo do que você já viu alguém viver e passar, essa pessoa continuar exatamente no mesmo lugar que ela estava antes de apanhar? Qualquer outro que não luta com Deus, irmão, teria caído. O que faz um Jó voltar redobrado? Não foi o que ele passou, foi saber quem ele era. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará.
lutou com Deus e venceu. Sabe o que é Israel, povo de Deus? Sabe o que é Israel? Aquele que luta com Deus. Sabe o que é ser Israel? É receber de Deus um convite, dizer, bora lutar. Sabe o que eu desejo para 2026? Que a igreja pare de se tratar menos como hospital e mais como exército. Todo pavilhão, toda guerra tem uma área, um alojamento que é dos feridos, amém ou não amém? Mas a finalidade de um exército não é ser hospital, é ser trincheira, é tomar território, é ir pra cima, é resistir, e havendo feito tudo, fica firme. Camila! Como é que nós vamos conseguir isso? Lembrando quem você é. Eu vou perguntar quem você é agora, e com a Bíblia na mão. Volta, pega aqui, Cleiton. Vou perguntar quem você é, e com a Bíblia na mão, você vai dizer: aquele que luta com Deus. Eu vou perguntar com uma voz bem chechelenta, tipo assim, tentando falar como quando alguém quer te menosprezar, porque é assim que o mundo lida com a gente. Eu vou destruir ele esse ano. Quem ele está pensando que ele é? Eu vou acabar com ela depois desse carnaval. Quem ela está achando que ela é? Bíblia na mão, capacete da salvação, o estômago cheio de fome e o peito cheio de palavra, o escudo da fé. Segura essa Bíblia, pega a força da fraqueza. No 3, quando eu perguntar quem você é, você vai gritar: aquele que luta com Deus. Você vai gritar isso 3 vezes e eu vou sair correndo. Por que, Camila? É profético? Não, é porque senão o meu voo vai embora e eu vou ficar aqui e eu não posso. Então não repara, porque eu vou correr, mas você pode lutar mais um pouquinho em adoração. Quando eu disser 3, vou fazer a pergunta: qual tem que ser a resposta? Se for desse jeito, fica de boca fechada que tu passa menos vergonha. Irmão, é para gritar. Coloca medo na tua alma, e quando ela perguntar: que voz é essa? Você vai dizer: a voz da palavra, minha alma. É 1, prepara. 2, creia. Bíblia na mão, palavra no coração. 3, quem você é? Quem você é? Quem você é? Lute, resiste.